Tá. Obrigado. Boa noite, meu nome é Marina, eu sou fellow do primeiro ano de Retina Clínica e Cirúrgica da Unicamp, e hoje eu vou apresentar a aula de atualidades no tratamento clínico da retinopatia diabética. Acho que não está passando. Passou. Bom, a retinopatia diabética, né, falando da importância, é uma das principais causas de perda de visão em todo o mundo, né? 1/3 dos pacientes diabéticos, eles acabam desenvolvendo retinopatia diabética, e desses, 1/3 acaba desenvolvendo diabetes que ameaça a visão, né? Seja por retinopatia diabética proliferativa ou edema macular diabético. A retinopatia diabética proliferativa, se não tratada, 50% dos pacientes evoluem com cegueira em 5 anos. Então, aqui eu fiz um roteiro, né, buscando frisar nas novidades, mas não deixando de falar de estudos clássicos, né, da retinopatia diabética. Então, começando pelo tratamento sistêmico, o tratamento sistêmico para controle da retinopatia diabética, ele se baseia num tripé. Então, o controle glicêmico, o controle da pressão arterial e o controle da dislipidemia. E para isso se faz necessário uma avaliação multidisciplinar. São vários os estudos, né, que embasaram essas medidas no controle da retinopatia diabética, e aí a gente vai falar brevemente sobre alguns deles, né? Então, o DCCT, ele foi um estudo na década de 90, que envolveu pacientes com diabetes tipo 1, e eles demonstraram o benefício do controle glicêmico intensivo. Então, os pacientes que mantinham glicemia próxima aos níveis normais, eles tinham redução de complicação microvascular, tanto de retinopatia quanto de neuropatia e nefropatia. O EDIC, posteriormente, ele seguiu esses pacientes a partir de 94 e eles demonstraram que esse efeito do controle glicêmico, ele durava não apenas no momento que ele estava sendo feito, mas esses resultados, eles apareciam a longo prazo. E aí lançou-se, né, o conceito de memória metabólica. Em 99, um pouco depois, surgiu o KPDS, que ele estudou indivíduos com diabetes tipo 2, e ele demonstrou não só o benefício do controle glicêmico intensivo nesses pacientes, com níveis de hemoglobina glicada menor do que 7, reduzindo em 25% doença microvascular, mas ele também frisou a importância do controle intensivo da pressão. Então, aqueles pacientes que tinham níveis pressóricos menor do que 150/85, eles tinham redução de doença microvascular e também de doença macrovascular e da mortalidade. Então, esse estudo frisou a importância do controle intensivo da pressão, né? Sendo uma medida tão quão importante ou até mais do que o controle glicêmico intensivo. Em 2010, o estudo mais recente, né, também com diabetes tipo 2, foi o estudo ACCORD, ele avaliou 3 intervenções no desenvolvimento e progressão da retinopatia diabética. Então, ele viu não só o controle glicêmico intensivo, o controle intensivo da pressão, como também o uso de fenofibrato, né, o controle intensivo da dislipidemia. E o que ele demonstrou foi que o controle intensivo da glicemia, nesse estudo com níveis de hemoglobina glicada menores do que 6, ele foi eficaz e benéfico no controle da retinopatia diabética, mas ele aumentou a mortalidade em 22%. E por isso, esse estudo recomendou que a glicemia fosse menor do que 7, né, e não menor do que 6. O controle intensivo da dislipidemia com fenofibrato e civastatina também se demonstrou benéfico. Já o controle intensivo da pressão, com níveis menores do que 120 de pressão, não foi benéfico. Então, eles demonstraram que não precisa normalizar a pressão arterial, né? Eles compararam aqui pressão de 120 contra 140. Eles mostraram que não é necessário níveis tão baixos de pressão, né? Não demonstrou benefício. O acórdio, ele foi justamente o segmento desses pacientes do acórdio por mais 4 anos, para justamente ver o benefício a longo prazo dessas medidas. E o que eles observaram foi que o fenofibrato, o benefício dele não persistiu após a suspensão do seu uso. Então, para que ele tenha benefício, o tratamento deve ser contínuo. Já o controle glicêmico intensivo, os benefícios eles continuam mesmo além do período em que foi realizado, né? Confirmando aquele conceito de memória metabólica que foi introduzida no EDIC. Falando um pouquinho mais do fenofibrato, né, que está bem alta hoje, a gente tem o FIELD de 2007, que foi um estudo que envolveu pacientes com diabéticos tipo 2, e ele comparou o uso de fenofibrato com o placebo. E nesse estudo, o uso de fenofibrato, ele reduziu a necessidade de terapia laser,
tanto para edema macular quanto para retinopatia diabética proliferativa, e ele também levou a menores taxas de progressão da retinopatia diabética, né, em 2 ou mais níveis, naqueles pacientes que já tinham retinopatia diabética pré-existente. Ano passado foi lançado um importante estudo também em relação ao fenofibrato, que apesar de não ser um ensaio clínico randomizado, ele é importante porque ele foi um estudo retrospectivo, mas observacional, mas com uma grande amostra, né, com 150 mil pacientes. E nesse estudo, o uso de fenofibrato, ele realmente reduziu o risco de retinopatia diabética proliferativa, mas ele não teve associação com edema macular isoladamente. Essa diferença, né, do resultado encontrado no estudo FIELD, ele pode ter se dado porque aqui, nesse estudo, o diagnóstico ele foi mais precoce, mais preciso, porque o diagnóstico se deu por OCT. Já no FIELD, o diagnóstico de edema macular era aquele diagnóstico edema macular clinicamente significativo, né, que envolvia o uso da retinografia. Então, isso pode justificar a diferença aí, né, do encontro ou não de benefício no edema macular diabético para o fenofibrato. O protocolo da ARCR-NET, ele está elaborando, né, o protocolo AF, e aí vai ser muito importante para essa tomada de decisão, né, um ensaio clínico randomizado, que vai envolver pacientes com retinopatia diabética não proliferativa leve a moderada, sem edema macular, né, e eles vão testar o benefício de fenofibrato 145 miligramas versus o placebo ao longo de 4 anos. E eles visam analisar, né, se tem benefício em relação à gravidade da retinopatia diabética, o desenvolvimento de neovascularização, ou a necessidade de qualquer tratamento para retinopatia diabética ou edema macular, né? Então, panfoto, anti-VEGF ou corticóide, ou ainda vitrectomia. Então, é um estudo que vai ajudar bastante nesse sentido. Então, para fechar, controle sistêmico, controle de glicemia e pressão são fatores já bem consolidados, né? Mas o uso de fenofibrato na retinopatia diabética, o benefício ainda fica ainda incerto, né? A Academia Americana não comenta o uso, já a Associação Americana de Diabetes, ela tem uma abordagem favorável. O protocolo AF, com certeza, vai ajudar aí nesse posicionamento. Partindo para o próximo passo da aula, a gente tem a panfotocoagulação retiniana, né? Então, só lembrando aí para os residentes mais novos, a panfotocoagulação retiniana, o mecanismo, né, vai ser a destruição da retina isquêmica, a produtora de VEGF, diminuindo, então, a demanda de oxigênio, e além disso, como efeito secundário, ela vai promover um afilamento retiniano na área do laser, pela perda dos fotorreceptores, levando ao maior fluxo de oxigênio da coroide, né, para a retina interna, como vocês podem ver aí na seta em preto, né? Esses dois fatores vão levar à diminuição da produção do VEGF, que é o grande estímulo, né, à permeabilidade vascular e à neovascularização. Bom, o primeiro estudo que aborda a panfotocoagulação, um estudo muito clássico e muito importante, foi o DRS, né, de 1970, que envolveu pacientes com retinopatia diabética proliferativa em pelo menos um olho, ou não proliferativa grave nos 2 olhos, né? Um estudo que durou 5 anos, e os pacientes foram agrupados em 3 grupos, então, laser de argônio, arco de xenônio ou conduta expectante. E o que eles observaram? Para a retinopatia diabética proliferativa de alto risco, a panfotocoagulação precoce, ela foi benéfica. Ela reduziu a perda visual grave em 50%, né, como a gente vê aí nesse gráfico. Já para pacientes com não proliferativa grave ou proliferativa de não alto risco, nesse estudo, eles não encontraram benefício claro da panfotocoagulação precoce em relação à observação. Além disso, né, como último resultado, eles compararam laser de argônio com arco de xenônio. Eles observaram que ambos tiveram benefícios similares, mas o laser de argônio, como a gente pode ver aqui na primeira foto, ele teve cicatrizes menos extensas, e com isso ele levou a menos efeitos adversos, né, de baixa de visão, de perda de campo, do que o arco de xenônio. E por isso ele foi considerado como o laser ideal. Em 85, surge outro importante estudo, né, que foi do ETDRS, e nesse estudo eles avaliaram aqui diferentes níveis de retinopatia diabética, então não só não proliferativa grave e proliferativa, né? Então eles avaliaram todos os estágios de gravidade para ver aonde que a panfotocoagulação era benéfica. Então, aqui eles usaram apenas lasers de argônio, né, que foi considerado como o laser menos nocivo, e eles compararam a panfotocoagulação precoce com a panfoto adiada até o paciente desenvolver retinopatia diabética proliferativa de alto risco.
E aí eles viram para quem que o laser era ou não benéfico, né, a panfoto precoce. Então, os pacientes com retinopatia diabética leve a moderada, a panfotocoagulação precoce não se demonstrou benéfica. Os pacientes com retinopatia diabética proliferativa de alto risco, que nem já tinha sido encontrado no DRS, né, eles encontraram sim benefício. Agora, os pacientes aí no meio do caminho, né, retinopatia diabética proliferativa grave, muito grave, ou aquela retinopatia diabética proliferativa de não alto risco, a panfotocoagulação ela, precoce, o estudo fala que ela deve ser considerada a depender de alguns fatores. Então, possibilidade de segmento do paciente, né, então se é um paciente que eu vou conseguir acompanhar de perto, ou não, se o controle glicêmico é adequado, né, o nível de hemoglobina glicada, o estado clínico do olho contralateral, então se é um paciente olho único, já com DRT no outro olho, ou se não, e também, né, outros dois fatores, que seria o tipo de diabetes e a idade, porque a panfoto, nesse estudo, ela foi considerada benéfica principalmente nos pacientes com diabetes tipo 2 e mais de 40 anos. Então, sem dúvida, né, falando brevemente da panfoto, né, ela revolucionou o tratamento da retinopatia diabética. Então, há pelo menos 50 anos aí, desde a década de 70, ela é o tratamento padrão ouro para a retinopatia diabética proliferativa, sendo um tratamento altamente efetivo e duradouro. Mas a gente sabe que a panfoto tem os seus problemas, né, que já são bem conhecidos, principalmente perda de campo visual periférico, nictalopia, agravamento, né, ou precipitação de edema macular, e ainda descolamento de retina, de coroide, rotura retiniana se uso abusivo. Né? Então, essas complicações já são bem conhecidas, e aí, paralelamente, né, a essas complicações da panfoto, surgem os anti-VEGFs que começaram a ser utilizados no edema macular diabético, né? Então, ranibizumab, mas alguns desfechos secundários começaram a surgir nos estudos, né? Então, no protocolo I, no RISE, no RIDE, no ranibizumab, Vividilvista com a aflibercept, eles começaram a achar como os desfechos secundários que o anti-VEGF também melhorava a gravidade da retinopatia diabética. E aí surge o grande questionamento, né? E se os anti-VEGFs eles começarem a ser utilizados para tratamento da retinopatia diabética proliferativa, será que eles são um tratamento não inferior e de repente com menos efeito adverso, já que a panfoto tem as suas complicações? E aí a gente vai para o próximo passo da aula, né? Que seria comparar os anti-VEGFs com a panfotocoagulação no tratamento da retinopatia diabética proliferativa. Então, dois estudos são muito importantes, né, para a gente avaliar isso, que seria o protocolo S, do DRCR-NET, e o CLARITY. Então, falando um pouquinho do protocolo S, ele queria avaliar a não inferioridade do ranibizumab em comparação com a panfotocoagulação em pacientes com retinopatia diabética proliferativa. Então, ele incluiu nesse estudo pacientes com diabetes 1 e 2, que pelo menos um olho tinha retinopatia diabética proliferativa. Os pacientes não podiam ter panfotocoagulação prévia, eles podiam ou não ter edema macular diabético, né? E a visão estabelecida foi maior que 20/320. Os pacientes foram acompanhados por um período de 2 anos, né? E depois por um período de 5 anos. O estudo foi publicado aí, o último em 2018. E eles foram agrupados em 2 grupos. Então, os pacientes ou recebiam panfotocoagulação de 1 a 3 sessões, ou então ranibizumab meio miligrama mensal. Com o detalhe de que olhos que tinham edema macular diabético, eles recebiam ranibizumab nos 2 grupos. Em relação aos resultados desse estudo, né? Então, como a gente pode observar aqui no gráfico, ao longo dos 2 anos e dos 5 anos, né, não teve diferença de acuidade visual entre os grupos. Então, o ranibizumab foi não inferior à panfotocoagulação. E o estudo, ele levanta um ponto também, né? Mais de 50% dos pacientes do grupo panfoto receberam ranibizumab por causa de edema macular diabético, mas apenas 6% do grupo ranibizumab recebeu panfoto por falha do tratamento, né? Além dessa não inferioridade em relação à acuidade visual, o ranibizumab teve alguns pontos positivos, né? Menor incidência de perda de campo visual periférico, sendo menor edema macular central e menor necessidade de vitrectomia. Mas existe uma coisa que deve ser ressaltada em relação à perda de campo visual. A gente vê que em 2 anos a diferença entre o ranibizumab e a panfotocoagulação ela foi muito grande, mas essa diferença aos 5 anos ela reduziu. Então isso demonstra que apesar de menos nocivo em relação à perda de campo visual, o anti-VEGF ele também leva uma perda de campo, né? Provavelmente pelo papel neuroprotetor do VEGF. Em relação à presença de neovascularização de retina ativa ao final de estudo, não houve diferença entre a panfoto e o ranibizumab.
E o estudo de 5 anos ele foi muito importante para responder o seguinte questionamento: a frequência de injeções de ranibizumab, ela diminui ao longo do tempo? Então, esse estudo ele mostra que no primeiro ano, os pacientes receberam uma média de 7 injeções. Após o primeiro ano, a média cai de 3 por ano. Então, ela reduziu, mas ela não cessou, né? E no quinto ano, que foi o último ano de estudo, 63% dos pacientes continuam precisando de pelo menos uma injeção. Né? Então, a gente vê que realmente tem um resultado não inferior, né, anatômico, funcional, mas exige um segmento de perto do paciente. O Clarity, ele foi um estudo que comparou, foi muito parecido, né, com o protocolo S, mas ele comparou o aflibercept com a panfotocoagulação. Então, os critérios de inclusão muito parecidos, os pacientes tinham que ter retinopatia diabética em pelo menos um olho, não podiam ter tratamento prévio para retinopatia diabética e também não podiam ter complicações maiores, né, como GNV, DRT, HV. E nesse estudo foi estabelecido que os pacientes não podiam ter edema macular diabético. O estudo durou apenas um ano, né, 52 semanas, e aí o aflibercept 2 miligramas, né, o esquema de loading dose, depois pro Renata, ele foi comparado com a panfotocoagulação. Então, como os resultados, aqui o aflibercept ele foi não só não inferior, como superior à panfotocoagulação em relação ao desfecho visual, né, ressaltando que apenas 2% dos pacientes do grupo do aflibercept necessitou de panfotocoagulação suplementar. Além disso, o aflibercept teve outros resultados positivos, como maiores taxas de regressão de neovascularização, melhora do nível de gravidade da retinopatia diabética e maior satisfação com o tratamento por parte do paciente, e menores taxas de edema macular diabético central e hemorragia vítrea. Esses dois, tanto o edema macular quanto o HV em taxas menores, eles podem ter justificado o melhor resultado visual apresentado por esses pacientes, né, já que são duas causas importantes de baixa de visão. Nesse estudo, a média de injeção em um ano foi de 4 injeções, né, por paciente. Então, esses dois estudos nos levam a concluir o quê? Que o anti-VEGF, ele é não inferior ao tratamento da panfotocoagulação? E a resposta é sim, tanto em termos anatômicos quanto em termos visuais, né, funcionais. Mas aí, qual escolher? E aí a gente tem que ponderar vários fatores, né? O primeiro deles é o custo. A panfotocoagulação ela é bem mais barata que o tratamento com anti-VEGF. O segundo ponto é a frequência de acompanhamento. Então, o anti-VEGF, como a gente viu, ele necessita de um acompanhamento muito mais perto por parte do paciente, né, já que necessitam de muito mais aplicações. E aí é importantíssimo a gente avaliar o perfil de adesão do paciente, se é um paciente que eu vou conseguir acompanhar de perto ou não, se é um paciente que facilmente vai perder o segmento, né? E o último ponto é a presença de edema macular diabético associado, já que o anti-VEGF, ele trata não só a retinopatia diabética proliferativa, como o edema macular diabético. Lembrando que uma terapia mista, né, ela é sempre muito bem-vinda, né, anti-VEGF mais panfotocoagulação. Para passar para o próximo tópico, eu trouxe aqui uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, que seria a taxa de adesão desses pacientes. Então, ó, aqui são dois, eu falei do Clarity e do protocolo S, né? Então, aqui são a taxa de adesão dos pacientes. Então, o primeiro aqui é o protocolo S, uma taxa de adesão super baixa para o ensaio clínico randomizado. Então, com 2 anos, 87%, e com 5 anos, 65%. Clarity, que durou um ano, né? Taxa de adesão melhor. Mas aqui, ó, no protocolo S, mesmo sendo ensaio clínico randomizado, taxas de adesões baixas. Então, surge o questionamento, né? A terapia anti-VEGF, ela pode ter um bom desempenho num cenário estritamente controlado, que são os ensaios clínicos, mas na vida real pode ser um pouco diferente, né? Com taxas de adesão ainda menores. Além disso, tem um outro questionamento que tem surgido, né, que foi inclusive discutido no congresso agora da SPRV, teve uma palestra sobre isso, que foi que o anti-VEGF ele não reveste a isquemia retiniana. Então, o que acontece? A melhora clínica que a gente visualiza no nível de gravidade, né, lá do ETDRS, ele se deve à redução da permeabilidade vascular. Mas não tem melhora na perfusão. E a perfusão é o principal fator de risco, né, a má perfusão para neovascularização. Então, esse estudo ele foi citado lá no congresso, achei bastante interessante. É um estudo retrospectivo, que basicamente ele comparou as alterações na retinografia e as alterações na angiografia ultra-wide field, antes e após 3 injeções de anti-VEGF, em pacientes com retinopatia diabética não proliferativa ou proliferativa com edema macular diabético. E o que ele viu nesse estudo? Realmente, os pacientes, 61% dos pacientes tinham melhora na escala de gravidade, né?
Mas, na angiofluoresceinografia, tudo bem, pacientes com retinopatia diabética proliferativa regrediam neovasos, né, pelo efeito antiangiogênico, eles tinham restauração da barreira hematorretiniana com redução de vazamento de fluoresceína por esse efeito antipermeabilidade, mas não houve nenhuma reperfusão em arteríolas e vênulas. Então, as áreas de não perfusão, elas foram iguais, como a gente vê aqui nessa angiografia, né? Então, diminuiu as áreas de microhemorragia, as áreas de neovasos, mas as áreas de não perfusão, elas ficaram intactas. E isso, então, pode, então, explicar por que após a suspensão do anti-VEGF, a gente tem uma persistência do risco de agravamento da retinopatia ou recorrência da neovascularização. Então, só para fechar, papel de anti-VEGF na retinopatia diabética proliferativa, muito importante na necessidade de regressão rápida do processo neovascular, né? Então, quando a gente tem um GNV, já que age muito mais rápido que a panfotocoagulação. Pacientes que têm falta de transparência, então hemorragia vítreo ou catarata densa, desde que a gente descarte tração. Pacientes com edema macular e retinopatia diabética proliferativa coexistentes, ou então para regredir a neovascularização, né, no pré-operatório, para diminuir o sangramento no intraop. Passando então para o próximo passo da aula, a gente vai falar de uma coisa mais atual, né, que seria o tratamento proativo da retinopatia diabética proliferativa com anti-VEGF. Então, bom, os estudos começaram a pensar, né, pacientes com retinopatia diabética proliferativa, não proliferativa, eles têm risco de desenvolver para proliferativo o edema macular diabético, né, que são complicações que ameaçam a visão. As diretrizes atuais de tratamento, elas são muito mais reativas, então a gente trata quando o paciente desenvolve essas complicações, mas o dano retiniano, ele já pode ser irreversível, quando o paciente desenvolve, né? Então, a gente tem aqui dois importantes estudos, né, que eu falei, protocolo S e o Clarity, só para mostrar aqui. 70% dos pacientes do grupo Panfoto e 65% do grupo Honey no protocolo S, e 90% do grupo Panfoto e 78% do grupo Aflibercept, eles permaneceram no estágio proliferativo, né? Então, eles não melhoraram para a retinopatia diabética não proliferativa, o que denota, né, que realmente o dano retiniano, quando a gente começa a tratar, ele já pode ser irreversível. Diante disso, surge o questionamento, né, se o anti-VEGF usado de forma profilática, né, no esquema proativo, ele reduz, ele tem melhores resultados visuais do que o anti-VEGF apenas após o desenvolvimento de edema macular ou retinopatia diabética proliferativa. E aí a gente tem dois importantes estudos, né, o protocolo W e o Panorama. Então, falando primeiramente do Panorama, que foi um estudo de 2021, eles envolveram os pacientes com diabetes tipo 1 e 2, com retinopatia diabética não proliferativa moderada grave, sem edema macular, de acuidade visual de pelo menos 20/40. Foi um estudo que durou 2 anos e os pacientes foram divididos em 3 grupos. Então, aflibercept 2 mg a cada 16 semanas, aflibercept 2 mg a cada 8 ou injeções simuladas. Com detalhe, os pacientes com aflibercept a cada 8 semanas, a partir de 52 semanas, ou seja, no segundo ano de estudo, foi adotado o esquema pró-renata, para ver se, diminuindo, né, a frequência de injeções, o benefício ele continuava. Então, vamos lá para os resultados do estudo. Então, em relação à melhora da gravidade da retinopatia diabética, a gente vê que o grupo aflibercept, ele teve uma melhoria, né, na gravidade da retinopatia diabética muito mais evidente e significativa do que no grupo placebo. Mas, um detalhe muito importante é a gente observar o que aconteceu no grupo da aflibercept 8 semanas, quando a gente passa de esquema fixo para pró-renata. Então, a gente teve uma redução, uma queda nessa taxa de melhoria da gravidade da retinopatia diabética, o que sugere que, para que esse benefício ele continue, a gente tem que ter injeções fixas, né? Bom, os grupos aflibercept, eles também tiveram menores desenvolvimento de complicações que ameaçam a visão ou edema macular diabético do que o controle, né? Mas não houve nenhuma diferença na acuidade visual ao longo de 2 anos entre os grupos. Então, teve um benefício anatômico, mas não teve um benefício funcional. O protocolo W, ele foi um estudo parecido, né? Ele também envolveu pacientes com não proliferativa moderada grave, sem edema macular, sem tratamento prévio para diabetes, com acuidade visual ainda melhor, ó, acuidade visual de 20 e 25. Então, os pacientes foram acompanhados por um período de 2 anos, e agora, nesse ano, né, em 2023, no início aí,
surgiu o resultado de 4 anos que visou mostrar o benefício de longo prazo do anti-VEGF proativo. Então, os pacientes foram agrupados em aflibercept 2 miligramas e os pacientes que recebiam injeções simuladas. Então, primeiro eram feito uma dose de 4 aflibercepts mensais, depois eles eram feitos de 16 em 16 semanas até o segundo ano, né, até 2 anos, e após o segundo ano, era adotado, então, o esquema pró-renata. Olhos que desenvolviam edema macular diabético ou retinopatia proliferativa de alto risco recebiam aflibercept nos 2 grupos. Então, como resultado desse estudo, a gente tem, primeiro, melhoria da gravidade da retinopatia diabética, ela foi significativamente maior no grupo aflibercept, né, tanto em 2 quanto em 4 anos em relação ao placebo. Em relação à ocorrência de complicações que ameaçam a visão, né, proliferativa ou edema macular diabético, o grupo controle, né, como a gente pode ver aqui de laranja, ele teve significativamente mais ocorrência dessas complicações. Mas, em relação à acuidade visual, né, não houve diferença significativa entre os grupos, como a gente pode ver aí. Então, a gente vai para o questionamento, né? O anti-VEGF profilático em olhos com retinopatia diabética não proliferativo é eficaz? Bom, o que a gente vê com esses 2 estudos, né, Panorama e Protocolo W, é que a longo prazo, o tratamento proativo, ele tem sim benefícios anatômicos, com melhora da gravidade, com diminuição de edema macular, retinopatia diabética proliferativa, mas não tem um benefício em melhorar a acuidade visual. E, além disso, surgem alguns questionamentos, né? Quanto tempo esses olhos precisam continuar recebendo injeções para manterem esses benefícios anatômicos, né? Lembrando aí no panorama que após o segundo ano, quando a gente passa de fixo para pró-renato, essa taxa de melhora, ela cai, né? Então, surge a dúvida, né? Como manter os benefícios do anti-VEGF profilático, reduzindo essa carga geral do tratamento? E aí surge como alternativa, né, o PDS de ranibizumab, né, que vem sendo avaliado para esse fim pelo Pavilion Trial. Então, bom, falando um pouquinho mais sobre esse estudo, ele tem uma conclusão prevista para mais de 2024, e ele visa justamente avaliar, né, o implante de PDS em pacientes com retinopatia diabética não proliferativa moderada a grave, sem edema macular e sem qualquer outro tratamento prévio para retinopatia diabética, né? Saiu esse ano o resultado de 52 semanas, né? Então, os resultados primários do estudo. Então, primeiro falando sobre os grupos. Então, os indivíduos foram agrupados no grupo tratamento, eles recebiam 2 injeções de ranibizumab mensais, e os pacientes que tinham boa resposta era implantado o PDS, com intervalo de troca de 36 semanas. Já o grupo controle, eles eram apenas monitorados clinicamente, e tratamento suplementar era feito se os pacientes desenvolviam edema macular envolvendo o centro, né, definido como espessura central maior que 325, ou então complicações que ameaçassem a visão, então proliferativa ou neovaso de segmento anterior. Os resultados primários desses estudos são, em relação à melhora da gravidade da retinopatia diabética, houve uma diferença significativa entre o grupo do PDS e o grupo controle. Em relação à ocorrência de complicações que ameaçam a visão e edema macular, a gente vê que o grupo controle ele teve também significativamente mais ocorrência do que o grupo do PDS. Em relação à acuidade visual, o PDS teve um ganho no final de 52 semanas de 1,4 letras, e os pacientes do grupo controle uma perda de menos 2,6. É importante chamar a atenção que o PDS ele teve uma perda, só que o estudo considerou como uma perda transitória de visão e esperada, né, da implantação mesmo cirúrgica do PDS. Nesse estudo, ele foi bem tolerado, né? Não houve efeitos adversos graves e não houve nenhum caso de endoftalmite ou deslocamento do implante. Porém, apesar de promissores, né, os resultados nesse estudo com PDS, a gente sabe que ele foi aprovado inicialmente pelo FDA nos Estados Unidos em outubro de 2021 para o tratamento da DMR neovascular, mas a própria Roche retirou, né, voluntariamente o PDS, o SUSVismo, né, do mercado, porque por causa de um aviso em bula, né, que eles até colocaram que seria a taxa 3 vezes maior de endoftalmite em comparação com injeções mensais de ranibizumab, né, e eles demonstram que a taxa nos ensaios clínicos é de 2% de endoftalmite, então é uma taxa muito alta, né, então realmente os resultados do PDS não parecem ser tão promissores assim.
Passando para o próximo tópico da aula, abordar a hemorragia vítrea, né, secundária à retinopatia diabética proliferativa. Então, a gente sabe que é uma causa muito importante de visão nos pacientes diabéticos, e aí são dois os principais estudos, né, que abordam essa causa. Então, o DRVS, lá na década de 80, e o protocolo AB, mais recente. Então, o DRVS, lá de 85, ele avaliou pacientes com hemorragia vítrea secundária à retinopatia diabética proliferativa grave recente, ou seja, com menos de 6 meses. Os pacientes não podiam ter mais complicação associada, então DR, GNV, vitrectomia prévia, e tinham que ter acuidade visual de PL a 5/200. Os pacientes foram acompanhados por 2 anos, e eles foram, esse estudo visava comparar a vitrectomia precoce, realizada em menos de 6 meses, com a vitrectomia tardia, realizada em 1 ano. E os resultados desse estudo foi que a vitrectomia precoce ela é vantajosa principalmente nos indivíduos com diabetes tipo 1, né? Mas não tinham vantagem em relação à vitrectomia tardia em pacientes com diabetes tipo 2. Né? Essa vantagem no diabetes tipo 1, ela é justificada no estudo, porque esses pacientes, eles tendiam a ter uma diabetes mais grave, né? E os pacientes tendiam a ser mais jovens, né? Então, a gente tem que olhar com bastante atenção aí para a vitrectomia precoce nos pacientes diabéticos tipo 1. Já o protocolo AB, ele também avaliou a hemorragia vítrea secundária à retinopatia diabética proliferativa. Os pacientes também não podiam ter DRR, DRT, GNV associado, nem vitrectomia prévia, não podiam ter edema macular, e eles podiam ter realizado tratamento prévio com panfleto anti-VEGF desde que fossem feitos antes de 2 meses do início do estudo. Os pacientes foram acompanhados em 2 anos, e aqui o objetivo não era acompanhar a vitrectomia, não era comparar a vitrectomia precoce com tardia, e sim comparar a vitrectomia com a aflibercept, né, 2 miligramas. Qual que era a ideia de fazer anti-VEGF? Regredir os neovasos, né, para evitar ressangramento, enquanto aquele sangue era reabsorvido, evitando, então, uma medida mais invasiva, que seria a vitrectomia, mais cara, mais inacessível, né, e que acaba contando com o laser, né, e com as suas consequências que a gente já conhece. Então, se a hemorragia vítrea fosse refratária, a gente adotava uma abordagem alternativa, né? Em relação aos resultados desse estudo, então, em 2 anos, não foi observada diferença de acuidade visual entre vitrectomia e aflibercept, né? Como a gente pode ver nesses gráficos, de acordo com a acuidade visual inicial do paciente. Com um detalhe, os pacientes que tinham acuidade visual menor do que 20/800, provavelmente por um HV denso, né? Eles tinham uma taxa de melhora, uma recuperação visual muito mais rápida, né? Isso aqui é bem pronunciado nesses pacientes. Porque a gente entra lá, limpa a hemorragia vítrea, né? Então, é fácil, é simples de entender. Mas, ao final de 2 anos, não teve diferença, né, entre os grupos. Além disso, 30%, 1/3 dos pacientes de cada grupo, necessitou de terapia de resgate com abordagem alternativa. Então, paciente com vitrectomia necessitou de aflibercept, principalmente por edema macular, e pacientes com aflibercept, 30% precisaram de vitrectomia, mostrando que essas duas abordagens, elas não são excludentes, né? Elas são complementares. O aflibercept, ele teve alguns pontos negativos, né? Então, ele teve significativamente mais hemorragia vítrea recorrente e mais neovascularização de retina, né? Mas teve menos edema macular diabético, né? Mas essa diferença de edema macular diabético, ela não foi vista ao final de 2 anos. Então, o que a gente pode ver em conclusão do protocolo AB? Vitrectomia com endolaser e anti-VEGF são opções viáveis de primeira linha para o tratamento da hemorragia vítrea, secundária à retinopatia diabética proliferativa, mas a vitrectomia tem algumas vantagens, né? Primeira, recuperação visual mais rápida, né? Como a gente pode ver nesse estudo. E segundo, menos hemorragia vítrea recorrente, menos neovascularização, porque na vitrectomia a gente descola a hialoide, retira, né, o vítreo e a gente remove aquele arcabouço da proliferação neovascular. Pontuando aqui, né, as indicações formais de vitrectomia na retinopatia diabética proliferativa. Então, quando a gente tem uma hemorragia vítrea sem resolução espontânea, uma hemorragia vítrea recorrente, bilateral ou em olho único, pacientes com hemorragia subhialoideia premacular extensa, quando a gente tem um descolamento de retina tracional ameaçando a mácula, ou então um descolamento misto, glaucoma eritroclástico ou de células fantasmas, e GNV com opacidade de meios que impeça o tratamento com panfotocoagulação. Falando rapidamente agora, o último tema da aula aí, né, sobre os novos anti-VEGFs. Então, não existem estudos
que abordem diretamente o uso do anti-VEGF para a retinopatia diabética, né? O que a gente tem são estudos que abordem o seu uso no edema macular diabético, e eles avaliam como desfecho secundário a melhora da gravidade da retinopatia diabética. Então, o que a gente vê nos estudos é que tanto o brolucizumab quanto o faricimab, nesse gráfico a gente vê, eles são não inferiores ao aflibercept 2 miligramas, né? Então, são possibilidades também que a gente pode usar aí no nosso arsenal terapêutico. E é isso, obrigada.